Semana que começou com a expectativa de divulgação do pacote fiscal, tudo mudou depois daquele atentado suicida que aconteceu na frente do Supremo Tribunal Federal. E claro que no mundo político esse foi o grande assunto. E com versões, com histórias que são tiradas depois do fato. A gente vai começar hoje o Jornal Gente, direto com Brasília, a Tayane Mello, ao vivo conosco. Vai fazer um resumo, não é, Tayane, do que já se sabe a respeito dessa ação. O que se sabe a respeito dessa pessoa que se suicidou na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal, investigações e os próximos passos. Seja bem-vinda, Tayane. Bom dia. Oi, Thaís, bom dia, ótimo feriado a você, a todo mundo que está na nossa companhia nessa sexta-feira. Olha, a princípio a gente tem as atualizações dessa investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, algumas novidades, como por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência repassou aos ministros do STF um relatório preliminar que aponta que o homem agiu sozinho, sem ajuda externa significativa. Então agora a PF está buscando como que ele conseguiu esses explosivos, como ele teve acesso, como ele comprou esses materiais, esses artefatos. E está investigando também a possibilidade de contato com células extremistas. Mas essa primeira avaliação, nesse primeiro momento, é de que foi um plano individual. Então, de acordo com fontes da PF que a gente ouviu aqui em Brasília, o celular do Vanderlei já está sendo periciado, muitos arquivos foram apagados, mas eles acreditam que boa parte vai dar para ser recuperada para análise, então, da perícia. Então, é uma das bases da investigação para tentar encontrar laços dele com possíveis grupos extremistas, até mesmo lá em Santa Catarina, na cidade Rio do Sul, que é a cidade natal dele. Então, a PF está investigando, inclusive, se ele teria sido financiado por grupos extremistas, além de ter também um plano em conjunto. Além do celular, os delegados da Polícia Federal classificaram os explosivos encontrados no carro do homem como outra ponta solta da investigação, porque os produtos usados para a fabricação das bombas são controlados, então eles deixam rastros. Então, a Polícia Federal também está atrás dessa outra ponta solta. Por meio do celular e dos explosivos, a avaliação é de que a PF vai conseguir chegar em eventuais grupos extremistas que teriam conhecimento desse plano, né, ou teriam ajudado ou até mesmo financiado, como eu falei, esses grupos extremistas, ou melhor dizendo, esse planejamento, né, desse homem com possíveis grupos extremistas. Outro ponto que também chamou bastante atenção, teve bastante repercussão aqui em Brasília e em todo o Brasil também, foi o depoimento, né? Aquele vídeo gravado pela Polícia Federal com a ex-companheira do Francisco Vanderlei. Isso porque ela disse à polícia que ele já tinha ideia de eliminar os ministros do STF desde 2022 e que ele chegou a se hospedar em Brasília naquele ano para observar a movimentação aqui na capital federal. Então, de acordo com ela, o Francisco disse que queria matar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e quem mais estivesse com ele no momento do ataque, né, no momento de um possível atentado. Ela disse ainda a esses investigadores que ele alugou a kitnet que ele estava morando em Ceilândia, aquela casa que a gente acompanhou ontem. O repórter Alex Guzmão fez todo um trabalho, né, excelente apuração do Alex com relação a essa casa lá em Ceilândia. E ele alugou, então teria alugado na primeira vez em março ou abril de 2022. Então, como eu falei, a casa foi periciada, foram apreendidos notebook, pendrive, vários materiais e inclusive teve uma explosão gravíssima, né? Ao robô da Polícia Federal abrir uma das gavetas. Então, Polícia Federal também já esperando uma possível armadilha nessa casa, fez todo um trabalho de inteligência, mandou esse robô e, de fato, ele tinha preparado uma armadilha para os policiais. E, Thaís, para a gente falar de uma outra questão envolvendo esse atentado, isso porque a Praça dos Três Poderes nesse momento, inclusive eu não tô lá, porque está chovendo muito aqui no Distrito Federal, então por questão de segurança, né, dos equipamentos, até nossos aqui da Band, estamos aqui em um outro ponto mais seguro para tentar se proteger da chuva, já que a praça é totalmente descoberta. A praça, nesse momento, está toda cercada, aquela região ali da bandeira, né? Também tudo cercado, do mastro da bandeira cercado.
em frente ao Supremo Tribunal Federal, está montado um esquema de segurança, a Polícia Militar fazendo a segurança ali do local, temos também toda a área cercada, então a praça não está podendo ser acessada por pedestres, mas as vias em torno ali da praça estão liberadas, o trânsito está com fluxo normal, de acordo com as últimas informações da Polícia Militar que a gente recebeu. E olha, hoje é feriado, né? A gente sabe que muita gente está saindo aqui da capital federal ou está chegando, e por isso a Polícia Rodoviária Federal montou um policiamento diferente, né, nas rodovias aqui do Distrito Federal em função desse ataque. Então, tem reforço, né, do efetivo nas rodovias para garantir a segurança e evitar novas ameaças, novos atentados. Afinal, ainda não se sabe se esse homem está agindo com algum grupo extremista. Então, essa operação foi realizada em caráter de urgência, vai ter os agentes, né, vão ainda intensificar a fiscalização em pontos estratégicos nas rodovias federais. Até o momento, né, de acordo com as últimas informações ainda da Polícia Militar, foram localizados 8 explosivos na esplanada e provavelmente 2 na casa. Então a gente segue com aquele mesmo número que a gente tinha ontem. E, por último, uma última informação aqui, o delegado-geral da Polícia Civil aqui do DF, o José Eric, determinou hoje, né, no dia, ou melhor dizendo, ontem, né, no dia 14, um estado de sobreaviso em todo o efetivo da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Ou seja, eu lembro ontem, né, Thaís, que a gente estava conversando com o Major Brook, aqui da Polícia Militar, o porta-voz, você até perguntou, teremos um novo esquema de segurança? Como que a polícia vai agir agora depois desse atentado? Então já temos essa resposta. Todas as polícias já estão trabalhando em conjunto para garantir a segurança e evitar um novo atentado nesse feriado aqui em Brasília, Thaís. Essa é a repórter Tayane Mello, repórter da Band ao vivo aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, Tayane. A Tayane volta aqui ao longo do Jornal Gente, da nossa programação, com mais informações. O fato é, meus amigos, que esses são os fatos trazidos pela Tayane, o que se sabe a respeito do atirador. Tudo indica que, de fato, ele agiu sozinho, segundo a primeira apuração da Polícia Federal, mas ela ainda não está concluída, principalmente por causa do acesso a explosivos. Mas também a informação de que tudo que explodiu ali, junto com o próprio autor desse ataque suicida, era muito caseiro. Enfim, são ainda fatos a serem esclarecidos. Mas há uma repercussão muito grande no mundo político, é claro, depois desse fato, que é um fato grave e importante, de uma tentativa de ataque ao Supremo Tribunal Federal que terminou com a morte do próprio autor do ataque. Quais são as consequências e de que forma cada grupo está levando a sua versão para frente? E a partir de agora, e como em outros momentos também recentes da nossa história, a gente entra na tal da guerra das versões. Bem, há um consenso que há possibilidade de que aquele projeto que anistia os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro fique, pelo menos nesse momento, mais distante. Nunca foi muito presente essa possibilidade de avanço real, aprovação, mas era algo que começava a ser cogitado na Câmara dos Deputados. Nesse momento, há um passo para trás. Há também aqui um fôlego a mais, que é dado ao ministro Alexandre de Moraes para seguir com aqueles inquéritos que foram instaurados por ele mesmo no Supremo Tribunal Federal, como das fake news e dos atos antidemocráticos. O ministro estava sofrendo pressão externa, mas também interna, de outros ministros no Supremo, para indicar um momento em que essas investigações seriam encerradas. E com esse ataque, ele ganha um novo fôlego. Não é à toa que ontem o ministro Alexandre de Moraes veio a público falar que o que aconteceu não era um caso isolado e não pode ser tratado dessa forma. E traz também para o mundo político de volta cenas que começavam a ficar para trás. Do 8 de janeiro, do lado mais radical do bolsonarismo, acampamentos nas frentes dos quartéis, apelos para que as Forças Armadas praticassem um golpe de Estado, tudo aquilo que você sabe, aquela tensão às alturas na política brasileira. A temperatura já baixou bastante, e esse episódio faz com que isso seja pelo menos revisitado. Claro, a gente está aqui no dia seguinte do atentado, então tudo ainda é muito presente. Isso vai continuar ou isso vai ser uma página virada e nós vamos voltar para aquele ponto em que estávamos?
Ainda não dá para saber. Depende das investigações, se há ou não mais gente envolvida, pelo menos por enquanto aparentemente não, e também dos interesses políticos e das versões que são levadas para frente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, ontem disse o seguinte: pela pacificação, já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais do que o argumento da força. Palavras de Jair Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes ontem veio a público e disse o seguinte: esse fato não é um fato isolado, e também disse que não há a possibilidade de pacificação do país com anistia a criminosos. São duas vertentes muito diferentes, duas leituras desse episódio. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, preferiu não se manifestar oficialmente a respeito dessa história por enquanto. A quem interessaria uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque tem muita gente que pode ter interesse. Tem aqueles mais óbvios e os menos óbvios. Claro, a Jair Bolsonaro, que poderia, dentro desse contexto, ter os seus direitos políticos giram na esteira do bolsonarismo e que hoje se apresentam à sociedade de uma forma mais, digamos, palatável do que Jair Bolsonaro, será que isso interessa? Provavelmente não. Porque com Bolsonaro, de volta à disputa, aqueles que hoje ali tentam ocupar esse espaço, mas ainda precisam crescer um pouco para chegar nesse status político, teriam que recuar. Talvez essa anistia interesse ao próprio presidente Lula, que, numa disputa com Bolsonaro, poderia reviver aquilo que aconteceu em 2022. Isso aqui, claro, a gente está falando em tese, mas nas possibilidades e olhando o que aconteceu recentemente no nosso país. Lula teria mais chance contra Bolsonaro do que contra um conservador mais moderado? Provavelmente sim. Bem, de qualquer forma, esse projeto, que agora volta para a gaveta da gaveta da gaveta, está na CCJ da Câmara dos Deputados. O artigo 1º dele diz o seguinte: ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia da entrada em vigor dessa lei. Esse é o espírito dessa proposta. Mesmo que avance, e agora a possibilidade é menor, a decisão final deve mesmo ficar com o Supremo Tribunal Federal, já que há dúvidas sobre a constitucionalidade dessa mudança. Olha, o fato é que o que aconteceu na Praça dos Três Poderes anteontem em Brasília, sim, é grave, sim, acende uma luz amarela e também é tudo que a gente não precisava nesse momento, porque tira o foco das discussões fundamentais que o país precisa ter, como crescimento, tamanho do Estado, reforma. A gente deu um passo para trás. Se esse passo vai ser recuperado rapidamente ou não, vai depender aí das forças políticas que estão em jogo. 8h13, a gente vai